Olá, os primeiros anos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, né? A gente iniciando aqui a nossa matéria, a nossa disciplina de História, falando sobre a Idade Média, seguindo o nosso conteúdo, né? Lembrando que a gente está falando sobre a Alta Idade Média, né? Um período diferente, né? Do que o período compreendido a partir do século XI, em que a gente vai trabalhar em si a Baixa Idade Média, não é? Então, muito bem. Eu lembro que eu passei para vocês nas últimas semanas. A gente está trabalhando todos os conceitos e a gente estava falando muito da herança em si deixada por dois povos nesse início em si de Idade Média, né? E esses dois povos a gente vai chamar eles de romanos, né? Os primeiros romanos e também germânicos, né? Germânicos. Isso vocês já sabem, né? A mistura desses dois povos aí vai contribuir muito para o início em si da Alta Idade Média, esse período que a gente está trabalhando, né? Que é a partir do século V, a partir então da queda do Império Romano, que a gente viu lá no segundo bimestre. Só que eu quero passar hoje para vocês também uma coisa muito interessante, que é também a herança do cristianismo, tá? Essas três coisas aqui, vários historiadores, vários estudiosos vão declarar que esses três elementos aqui, vai iniciar, né, o período de Idade Média, né? Essas três heranças contribuíram muito para a formação em si da nação da Idade Média, das pessoas, do meio então social vivido na época em questão, né? Germânicos, a gente pode colocar que os romanos em si, em prol de estados e cidades, né, fomentaram uma política em si na Idade Média, né? Aqui você pode colocar que os germânicos em si contribuíram muito, né, na formação de batalhas em si, de guerras, né? As experiências de batalhas eram bem vistas aqui na Idade Média, né? Então, tanto é que a Idade Média ela vai ser também um percurso de garantir novos territórios, né? Expansão em si pela Europa. Então, os germânicos ficavam responsáveis pela parte da segurança, né? Então, a união desses dois elementos aqui fomentaram em si duas coisas muito importantes que a gente vai ver hoje, que é a política, né? Estados, cidades em si, né? E também segurança, que seria a parte de guerras em si, que mais à frente vocês vão entender melhor isso, tá bom? Então, eu só estou colocando que a Idade Média, ela tem muito a ver com a história passada, né? A história, ela relata isso, ela tem que ter um traço passado para se ter algum presente e assim por diante alinhar com o futuro. Então, é muito importante que você compreenda, então, o Império Romano também com os germânicos aqui. Já o cristianismo, não tem como falar de Idade Média se não falar de cristianismo, né? Então a gente sempre vai falar da Igreja Católica, e a Igreja Católica ela é como o elo entre as duas coisas, tá? Ela sempre vai estar interligada com aqui os romanos e também os germânicos, tá bom? Então é bem simples entender essa herança e ir para o início, então, da Alta Idade Média. Isso vocês já sabem, né? Então agora, quero trabalhar com vocês aqui uma coisa muito interessante, que a gente vai chamar de relação, né? Uma relação entre, vou colocar uma setinha aqui, colocar suzerano primeiro, já ouviram falar sobre essas duas coisas? Eu acho que eu falei para vocês em um pequeno momento, eu expliquei essas duas coisas bem lá no início mesmo. Só que agora a gente vai entrar, né, a trabalhar mais profundamente essas duas coisas, que vai ser muito importante na parte estamental da sociedade da Idade Média, né? Aqui vocês já sabem que é o Senhor. E aqui o servo. Por que eu estou falando isso para vocês? A gente vai abordar agora o contexto econômico, e a gente vai falar no sistema econômico que foi criado então lá na Alta Idade Média, né? A gente vai falar dele daqui a pouco, só que eu quero que vocês entendam essas duas relações aqui, né? Vai existir um clero, esse clero ele está acima dessas duas coisas aqui, tá bom? Deixa eu colocar de vermelho para vocês entenderem.
clero, tá? Esse clero está acima do suzerano e acima do vassalo, né? O vassalo, o senhor, o dono das terras em si, isso vocês já sabem. O servo, que é o suzerano, que é o dono da terra, o senhor em si. E o vassalo é o servo que vai realizar os trabalhos, depois pagar impostos, enfim, para o senhor, né? Isso vocês já sabem, a gente trabalhou isso na aula passada. Só que agora a gente vai ter um clero também. E o que o clero significa? O clero serão os papas, os cardeais em si, a parte alta em si da igreja. Lembrando que a igreja ela vai estar sempre interligada com a política em si, né? A igreja ela vai comandar de certa forma a política. Então todas as coisas que vão acontecer na Idade Média vai ter em si o aval aqui, ou então a ligação com a igreja, tá bom? Então, entendeu isso aqui? A gente vai falar agora de uma coisa chamada, vou colocar aqui no cantinho, tá? Só para a gente não apagar o quadro. Feudalismo. Vocês certamente já ouviram falar sobre esse sistema econômico. É um sistema econômico unicamente voltado à questão da fidelidade. O que quer dizer isso? Fidelidade entre duas coisas muito importantes. Vocês sabiam que o senhor e esse servo aqui, ou melhor dizendo, suzerano e o vassalo, eles teriam que fazer um juramento perante o clero, né, para se estabelecer nas regiões? Era tudo muito oficial, né? Então, o suzerano ele tinha que zelar do vassalo em si, da segurança do vassalo, e o vassalo, então, deveria ser o servo desse suzerano. Então, nesse juramento, né, ficava nessa questão, né, uma questão muito, que a gente pode falar de dependência, né? Então, o feudalismo ele tem muito a ver com essas duas coisas, tá? Então, nesse feudalismo, a gente vai ter essas três coisas, né, o clero, o suzerano e o vassalo, e dentro desse quesito, a gente vai ter, agora falando unicamente do vassalo, a gente vai falar dos servos em si, deixa eu apagar aqui, vai ter três coisas muito importantes. Vou apagar, depois vocês voltam a aula aí, vê novamente, porque aula online, né, melhor dizendo, bom é isso, né? Você pode voltar, quando dava presencial eu apagava mesmo, não deixava vocês copiar não, eu sou mau, né? Então, a gente está falando dos vassalos, o que é muito importante que vocês compreendam. Vai existir três tipos de vassalos, ou melhor dizendo, servo, tá bom? Muito importante isso aqui, presta atenção. Aqui, o manso, a gente vai falar manso, tá? Senhorial. Isso aqui a gente está falando de vassalo, mas tem muito a ver também com o suzerano. Não tem como interligar as duas coisas, né? Não tem como separar, melhor dizendo. Sempre vai estar o vassalo e o suzerano, a gente vai estar falando dos dois ao mesmo tempo, tá bom? Manso sérvio. Deixa eu apagar aqui. E por fim, a gente vai ter, né, o que a gente chama de terras comunais. Já ouviram falar sobre isso? Se não ouviu, vai ser agora, hein? Primeiro de tudo, né, vocês viram na atividade passada que todo servo ele teria que ter um pedaço de terra para produção em si, né? E essa produção ela teria que ser dividida, paga o imposto em si para o suzerano, que seria o senhor, o dono da propriedade, né? Isso vocês já tiraram de letra. Só que agora a gente vai focar muito mais na parte, né, estamental aqui dessa cadeia entre suzerano e os vassalos, tá bom? Então aqui no vassalo a gente pode colocar três coisas muito importantes. Manso senhorial é a parte da terra onde será produzida toda a agricultura em si, a base familiar do senhor. Lembrando, o que é o senhor? Suzerano, não é? Suzerano. Muito bem. Então, aqui a gente vai ter o manso sérvio, né? Sérvio vem de
servir, né? Então a gente vai ter aqui vassalos. Aqui é a parte em si que o vassalo vai produzir, a parte do vassalo mesmo, ele vai produzir, mas mesmo assim ele vai ter que pagar o imposto, né, desse pedaço de terra que ele está produzindo. Então aqui a gente vai ter só a parte dos senhores, que é desempenhada também pelos vassalos. Lembrando, esses vassalos que trabalhavam de 2 a 3 dias por semana para os suzeranos, tá? Produzindo aqui nas terras senhorial, tá bom? E o manso sérvio aqui é unicamente dos vassalos, mas a gente sabe que vai ter que pagar impostos, né? E as terras comunais é basicamente o sentido dessas terras elas serem bosques em si, matas fechadas, pastagens para a produção então da criação de animais como ovelhas, né, os cabritos, os bois e também os porcos, né? Então essa parte aqui é a parte dos pastoreios, tá bom? Então identificou essas três coisas aqui, viu que tá falando dos vassalos, mas a gente sempre tá falando do suzerano. E o feudalismo, pessoal, vai ser muito importante nessa época. Vai ser a interligação das duas coisas, tá? Então tudo que o vassalo produzir, ele tem que passar para o suzerano. E o suzerano unicamente vai ter que passar lá também para a igreja em si, para o clero, né? Lembrando que essa é a base em si. Primeiro o clero, né? A parte da igreja em si envolvido com a política, depois aqui o suzerano e por fim o servo, né? Que seria os vassalos. Muito importante que vocês compreendam isso aqui, tá bom? Depois, né, desse feudalismo aqui, isso basicamente lá quando a gente for falar de Baixa Idade Média, a gente vai falar das feiras. E as feiras, né, desempenharam um grande papel também na questão da agricultura nesse momento aqui também, tá? Então a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso aí. Mas por enquanto é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me procurando e eu vou, né, tentar saná-las. Grande abraço, a gente se encontra.